Para completar, Balbuena pode pintar no Vasco. As últimas do mercado. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Balbuena, o zagueiro paraguaio de 33 anos de idade, indicado por Fábio Carille, pode ser contratado na metade do ano. Vale a lembrança de que o Balbuena tem contrato com o Dinamo Kiev até a metade do ano, ou seja, já está livre para assinar um pré-contrato. Mas hoje, o grande problema é financeiro. Apesar de estar livre, a ideia do Balbuena é manter seu patamar salarial próximo a R$1 milhão por mês. Vasco considera a cifra completamente fora da realidade e só vai conseguir avançar na contratação do Balbuena se o paraguaio, com 33 anos, aceitar uma enorme redução salarial. Importante lembrar ainda que o Vasco não confirma interesse em zagueiros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol e ouvi, abre aspas, não há nenhuma definição até aqui sobre a contratação de atletas para essa posição. Balbuena, que foi indicado pelo Fábio Carille, ambos trabalharam juntos nos tempos de Corinthians, desde que foi contratado pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia, na temporada passada. O Balbuena é titular, com 53 jogos, 4 gols e mais 4 assistências, não está descartada a permanência dele por lá. Hora de falar sobre Neymar, que tá... Vai ter uma sequência complicada agora. Eu tava dando uma olhada na tabela aqui dos próximos jogos. Enquanto o Vasco vai ter uma sequência complicada agora, e vai ter, cara, tem uma parte do calendário que vai ser em maio, que o Vasco faz, se eu não me engano, 7 dos 8 jogos no Rio de Janeiro. Vai ser uma sequência assim, de 7 jogos em 8 no Rio de Janeiro. Vou colocar na tela para vocês aqui. Aqui. Então o Vasco tem uma sequência muito complicada aqui. Cruzeiro e Vasco da Gama. Um jogo no próximo domingo, pelo menos isso. Vai ter quarta, quinta, sexta e sábado para poder descansar e trabalhar, né? Então é um jogo que pelo menos o Vasco tem que pensar em pontuar fora de casa. Depois tem Operário e Vasco também, Copa do Brasil. Tem que conseguir um resultado decente, positivo, que seja a vitória para poder já encaminhar essa classificação na Copa do Brasil. Aí Vasco e Palmeiras, ou seja, joga no domingo aqui e joga na quinta-feira. Ou seja, vai ter aí um bom tempo de descanso, pelo menos nesses próximos jogos. Você vai ter um jogo no dia 27 e outro só no dia 1º. Então, você bota aí 10 dias em que o Vasco vai conseguir descansar até o jogo contra o Palmeiras. E descansar, que eu digo, entre as partidas, né? Então, dá para o Vasco também pensar em trabalhar um pouco melhor. Tem que apresentar um melhor futebol em relação a isso. Depois pega o Palmeiras no Mané Garrincha, um jogo que eu lamento muito. Para mim, um erro grave da diretoria de ter vendido essa partida. O Vasco, se tem alguma chance de vencer do Palmeiras, seria em São Januário. O Palmeiras está voando no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição. Voltou a ser aquela equipe que a gente sabe que é. O Palmeiras é muito forte, tem um elenco muito forte também. Então aqui é só por um milagre, amigo. É aquele famoso filme, A Espera de um Milagre. Aí pega o Porto Cabedelo pressionado, digamos assim, porque eu acho muito difícil que o Vasco vá conseguir 2 vitórias nessas próximas 3 partidas. Se conseguir uma vitória aqui já dá uma melhoradinha. Mas depois enfrenta o Vitória, que está longe de ser uma equipe ruim também. É uma equipe bem treinada pelo Carpini, que é difícil jogar no Barradão. Pega o Lanús na Argentina, inclusive vou estar lá. Estarei lá nesse jogo, vou para a Argentina, primeira vez que eu vou viajar aí internacionalmente para cobrir um jogo, então estou muito feliz, estou muito empolgado. E aqui é o que eu estou falando. Eu só não sei se o Fábio Carille chega vivo até aqui, tá? Só não sei se o Carille chega vivo até aqui. Mas olha isso aqui, que louco. Olha isso aqui. Primeiro jogo, Vasco e Fortaleza em São Januário. Segundo jogo, Vasco e Operário em São Januário. Fluminense e Vasco da Gama, Maracanã, ou seja, Rio de Janeiro. Vasco e Melgar, Rio de Janeiro. Vasco e Bragantino, Rio de Janeiro, 5. Aí pega o São Paulo fora, depois pega o Botafogo dentro. Então, dos próximos 7 jogos que o Vasco tem, depois dessa sequência difícil fora de casa, o Vasco joga 6 no Rio de Janeiro. Vai só viajar, e numa viagem
curta para São Paulo. Curta para São Paulo. Claro que esse jogo aqui do Botafogo é um jogo que vai acontecer só depois do Mundial. Mas até a parada para o Mundial, o Vasco vai ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos do Rio de Janeiro. E aí é um momento de você imprimir uma sequência positiva. Claro que aqui vai ser complicado, porque vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos também fora de casa, digamos assim, onde o Vasco não vai estar em São Januário. Mas depois são 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos no Rio de Janeiro nos próximos 6. É uma sequência que vai ser interessante. Agora que eu tô lembrando, né, esse jogo contra o Botafogo era uma Mané Garrincha, mas é só depois do Super Mundial. Então é essa sequência aqui que vai ser boa. Fortaleza, Operário, Fluminense, Melgar, Bragantino e o São Paulo também, que no final das contas é um jogo em São Paulo, que é um jogo que tem uma viagem muito curta, tá? Então, cara, é positivo. É positivo nesse sentido. Agora é ver como é que o próprio Fábio Carille vai se defender nos próximos jogos para ele poder, quem sabe, conseguir chegar vivo até aqui. O que eu acho bem complicado se ele não conseguir pelo menos vencer um dos jogos aqui, ou contra Cruzeiro ou contra Palmeiras, e não perder. Ele não pode perder esse jogo aqui contra o Operário, ele tem que vencer esse jogo contra o Puerto Cabedelo, ele tem que pelo menos não perder contra o Vitória, e ele tem que não perder contra o Lanús. Então, assim, o que eu imagino dos próximos jogos aqui? Vamos lá. 1 ponto contra o Cruzeiro, não perder contra o Operário, tentar não perder para o Palmeiras. A verdade é que tem que ganhar do Operário. A verdade é essa. Vencer o Puerto Cabedelo, não perder para o Vitória, não perder para o Lanús. E aqui, vencer o Fortaleza, vencer o Operário, pelo menos não perder para o Fluminense, mas dá para vencer. Vencer o Melgar, vencer o Bragantino e tentar buscar um ponto lá em São Paulo, que é mais difícil também. É mais difícil também. Bem, vamos ver. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal do Vasco, Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os dias as novidades exclusivas do Galo, do Vasco da Gama, aqui no YouTube, tá? O Vasco, que prepara aí a renovação de contrato do Felipe Coutinho, estrela do Vasco, né? O Vasco, que já vai perder o pai, provavelmente ele deve ir embora aí no meio do ano, e não quer perder também o Felipe Coutinho, que seria uma desgraça pro Vasco, né? Então deixa a sua opinião, o seu comentário, fala aí o que você acha desse time do Vasco. O Carille foi mantido como treinador, o Pedrinho bancou o Carille, deixa a sua opinião também. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!